Olá a todos e todas, hoje eu trago para vocês mais uma partida jogada no torneio Integramix 2022. Mais uma vez eu estou com as peças pretas, eu joguei representando o Mackenzie na mesa 1. Dessa vez eu estou enfrentando o adversário Lucas Navarro. Eu também não conhecia esse oponente, eu não sabia se ele era mais agressivo, mais posicional. E mais uma vez eu me foquei apenas em tentar fazer os melhores lances ao longo da posição e tentar dar sentido para as minhas jogadas. Embora eu tenha conseguido uma vitória usando a defesa Pirk na rodada anterior, eu não estava interessado em repetir a mesma linha. Eu queria testar outras linhas do meu repertório. Por isso, quando o meu adversário abriu com 1 e4, o peão do rei, eu respondi com o lance C6, que é a defesa Caro-Kann. A ideia principal da defesa Caro-Kann é conseguir um desenvolvimento bastante modesto, eu não quero nenhum tipo de confusão inicialmente no centro do tabuleiro. Depois de fazer esse setup, principalmente com o D5, E6, esse meu bispo ele geralmente vai ficar para fora da cadeia de peões em alguma dessas casas. Aí sim, depois de fazer isso, eu vou tentar buscar algum contrajogo. Eu vou tentar desenvolver as minhas peças e fazer a ruptura C5, que costuma ser algo essencial nesse tipo de estrutura de peão. Meu adversário, portanto, ele respondeu com D4, ocupando o centro do tabuleiro, e agora eu faço o lance D5. O lance D5, ele basicamente coloca a ameaça de fazer D tome 4. Existem três maneiras principais que as brancas podem reagir a essa tomada. Elas podem avançar esse peão para E5, que é a variante do avanço. Elas podem defender esse peão, seja com F3, ou então com o cavalo C3 ou o cavalo D2. Ou ainda elas mesmas podem fazer a captura e toma D5. Essa captura e toma D5, que é a variante das trocas, elas permitem que eu recapture esse peão com o meu peão de C, trazendo esse meu peão lateral para o centro do tabuleiro e abrindo essa casa C6 para o desenvolvimento do meu cavalo. Justamente por isso, essa variante das trocas ela é considerada um pouco inferior do que as outras, porque a partir do momento que o meu peão lateral ele vai para o centro, isso é uma pequena concessão estratégica que as brancas estão fazendo. Mas é claro, ela ainda tem suas ameaças. Existem muitas linhas com C4 rápido e também algum potencial de ataque, porque essa coluna E aberta dá algum grau de mobilidade para as peças das brancas. Outra variante possível, como eu mencionei, é a variante do avanço, que durante muito tempo foi considerada uma linha inferior, justamente porque ela potencializa essa minha ruptura C5. Só que na verdade essa estrutura de peão de D4 e E5, ela limita um pouco as minhas peças aqui na ala do rei e ela dá mais espaço e também ideias de ataque para as brancas. Observem que esse peão de E6, de E5, ele impede o desenvolvimento do meu cavalo para F6, que é uma casa supernatural. O lance que o meu adversário escolheu fazer foi cavalo F3. Cavalo D2 iria transpor para a mesma ideia. Ele poderia ter jogado também o lance F3, porque caso eu faça a captura D toma E4, agora ele recaptura com o peão de F, e essa é a chamada variante fantasy da Caro-Kann, em que as brancas elas ficam com uma coluna semi-aberta para atacar, e muitas vezes esse bispo desenvolve para C4 e existem ideias de sacrifício aqui em F7. Pois bem, cavalo F3 e eu tomei esse peão. Ele retomou de cavalo, e essa posição também ela é super teórica e eu poderia ter optado por inúmeros lances aqui. Eu decidi jogar bispo F5, mas apenas para fim de anotação, é possível jogar cavalo de B em D7, que é a variante Karpov, ou então ainda jogar o lance cavalo F6 direto, tentando contestar imediatamente esse cavalo de E4. Caso as brancas façam E toma F6, tanto a tomada de E quanto a tomada de G são possíveis. Só que esse é o tipo de bagunça que honestamente eu não estava interessado em entrar nesse momento. Por isso eu fiz o lance mais natural de todos, que é desenvolver o meu bispo. Observe que depois eu vou querer jogar E6, então eu já deixo o meu bispo fora da cadeia de peões. E além disso eu ganho um tempo nesse cavalo. O cavalo ele retorna para G3, que é uma casa bastante natural, atacando o meu bispo, o que vai me obrigar a mover ele mais uma vez.
E observem que eu não posso ir para nenhuma das casas mais avançadas do tabuleiro, porque elas estão todas sendo protegidas. Voltar meu bispo para E6 é um lance esquisito, porque ele fica na frente do meu peão de E7. E voltar ele para D7 também não faz muito sentido, porque eu não quero colocar esse bispo dentro da cadeia de peão. Então eu retorno ele para G6. E agora o meu adversário faz H4. Basicamente o que a H4 ameaça fazer é jogar H5 e ganhar esse bispo, porque eu não tenho nenhuma casa disponível para ele no tabuleiro. Então eu preciso reagir a essa ameaça de alguma forma. E o lance a se fazer nesse tipo de posição é H6. Não é muito legal se fazer H5 nessa posição, porque além do fato desse peão de H5 ele estar sofrendo alguns ataques, se eu tentar rocar pequeno nessa posição, o meu peão em H5 ele deixa o meu rei um pouco mais inseguro, além de que ele enfraquece o ponto a casa de G5, o que muitas vezes pode ser alvo de temas, tanto com o cavalo pulando para G5 ou mesmo um bispo. Eu fiz o lance H6 e agora o meu adversário segue com H5, expandindo um pouco mais na ala do rei, tentando fixar esse meu peão de G7 aqui. Existem muitos finais em que essa estrutura aqui, em que o H5 está jogado, ela confere algum grau de vantagem para as brancas. Porque, como eu disse, elas não apenas têm mais espaço, como também conseguiram fixar esse meu peão em G7. Meu bispo então retorna para H7, saindo do ataque do peão. É interessante observar que essa linha da Carocela parece não seguir muito bem os princípios da abertura, porque não existiu uma disputa muito real pelo centro do tabuleiro, aconteceram vários lances de peão, e tanto o desenvolvimento das peças quanto a segurança do rei parece ter sido colocado em segundo plano. Mas na verdade esses lances se justificam. As brancas elas conseguiram uma vantagem de espaço e também uma vantagem posicional com esse peão de G7, e as pretas elas estão buscando um desenvolvimento mais sólido. Não existe nenhuma confusão aqui no centro do tabuleiro que exija urgência para que as pretas tentem rocar rápido nessa posição, ao menos não agora. Então ele continuou com o cavalo F3, um lance natural de desenvolvimento que também reforça um pouco o controle dele da casa D5, e justamente para ficar de olho nessa casa, faço o cavalo de B em D7, ainda bem teórico. E aqui ele faz um lance bispo E3. Bispo E3 abre possibilidades de no futuro tirar essa dama para alguma casa e fazer o roque grande, que é o que vai acabar acontecendo na partida. Além de que ele controla um pouco mais esse ponto de D4, que talvez fique vulnerável se ele tentar jogar um C4. Honestamente, eu não sei dizer se bispo E3 é a melhor casa de desenvolvimento para esse bispo. Talvez bispo F4 fosse também uma possibilidade. Bispo F4 ele reforça o controle aqui dessa casa de E5, então tanto o bispo quanto o cavalo começam a olhar para essa casa. A questão é que bispo F4 às vezes fica na frente desse peão de F, e existem muitas linhas em que as brancas vão querer justamente fazer uma avalanche de peões aqui na ala do rei, jogando G4, F4 e G5. Observe que quando eu fiz H6 para dar uma casa de escape para o meu bispo, eu criei esse ponto de contato aqui em G5. Então, talvez jogar bispo E3 para depois fazer G4 e F4 seja uma forma bem interessante de tentar explorar essa casa de contato aqui em G5. Eu continuei o meu desenvolvimento com o cavalo F6, e aqui ele fez bispo D3. Observem que o meu bispo ele teve que se desenvolver de C8 para F5, depois ele veio para G6 e agora ele veio para H7. E nessa posição eu preciso trocar esse meu bispo pelo bispo dele de D3, porque se eu não fizer isso, ele vai fazer a troca e aí ou a minha torre ou o meu cavalo vão ficar na casa de H7, o que é um pouco estranho. E eu fiz a questão de marcar esses tempos para mostrar que eu estou trocando uma peça que consumiu vários tempos meus, enquanto o bispo dele consumiu um único tempo de desenvolvimento. Geralmente, esse tipo de troca não é bom, mas aqui eu sou obrigado a fazer ela, justamente para não deixar nem a minha torre nem o meu cavalo esquisitos aqui em H7. Então, bispo toma D3 e dama toma D3.
Observem que as brancas, elas têm a flexibilidade de tanto rocar pequeno quanto rocar grande nessa posição. Rocar pequeno não é muito indicado porque esse ponto de H5, embora ele tenha todas aquelas qualidades que eu falei mais cedo, a partir do momento que essa torre sair de H1, ele começa a ficar um pouco mais vulnerável para ataques. Então, por exemplo, se eventualmente a minha dama vier para D5, associada com esse cavalo de F6, eu posso acabar tomando esse peão. Além de que parece muito mais natural você tentar rocar grande e tentar capitalizar em cima dessa vantagem de espaço que você tem aqui na ala do rei. E aqui eu faço o lance E6 para poder desenvolver o meu bispo de F8 e rocar em algum momento. Aqui ele faz roque grande, um lance bastante natural. E eu mando o lance A5. A5 não é o mais teórico nesse tipo de posição, mas... Voltando então desse pequeno corte que eu tive que fazer, como eu estava explicando, o lance A5 ele não é o mais teórico nesse tipo de posição, mas eu gosto bastante de jogar um A5 rápido, porque observem que essa posição está caminhando para ter um caráter de ser rocks de lados opostos. A branca rocou aqui na ala da dama e essas pretas provavelmente vão rocar aqui na ala do rei. E quando a gente está falando de rock de lados opostos, a velocidade do ataque é algo fundamental. Basicamente, se as brancas conseguirem me atacar primeiro, tem uma chance muito grande de que eu fique inferior na posição, se não perdido. Por outro lado, se eu conseguir atacar primeiro as brancas, é possível que eu ganhe, ou então, ainda que eu não ganhe, que eu fique em uma posição melhor. É claro que deixar o rei no centro do tabuleiro aqui em E8 ele é um pouco arriscado, mas de imediato não está acontecendo nada muito sério no centro do tabuleiro. Observem que a única ruptura que as brancas poderiam ter é o lance D5, que por enquanto está muito bem controlado por ambos os peões e também pelo meu cavalo. Eu acho que o próximo lance que o meu adversário fez, que no caso é S4, não é muito bom e não conversa muito com a ideia geral da posição dele. Eu consigo imaginar alguns lances nesse tipo de estrutura. Então, imediatamente o que me vem na cabeça é jogar o cavalo aqui em E4. Porque depois que acontecem essas trocas, esse peão de G ele está livre para avançar via G4 e G5, justamente tentando abrir a posição e explorar esse ponto de contato aqui em G5. Como eu disse, em rocks de lados opostos, atacar de forma rápida é algo fundamental. Caso o meu adversário não quisesse partir para essa ideia, uma outra possibilidade seria jogar esse cavalo em E5. Porque sempre que eu faço essa tomada de D captura E5, ele vai recapturar de peão. E ainda que aconteça essa troca de torres, observe que esse peão de E5, ele deixa esse posto aqui de E6 protegido. Então, eventualmente, ele pode tentar explorar isso, seja com entradas de torre na coluna, seja com entradas de alguma peça menor. Claro que, por enquanto, essa casa está sendo defendida pelo meu bispo, mas é uma ideia que, em alguns finais, pode dar trabalho para as pretas. Além de que esse peão em E5, associado com esse peão de H5, eles fixam tanto esse ponto de E7 quanto também o ponto de F7. Então, seria um final em que as brancas teriam mais espaço e teriam conseguido fixar esses peões aqui das negras. Então, é um final um pouco mais agradável para as brancas. Ou então, caso o meu adversário quisesse simplesmente fazer um lance de espera sem comprometer a posição dele, uma outra possibilidade seria jogar esse rei para B1. É claro que esse lance parece ser um pouco passivo e eu provavelmente seguiria ou desenvolvendo uma bispo para E7 ou já jogando um A4 direto, mas pelo menos não é um lance que não cria debilidades na ala em que você acabou de rocar. O lance C4 que o meu adversário fez é um lance que eu não gosto. Ele aumenta o controle da casa D5, o que é algo interessante, mas eu acho que ele não precisava ser feito imediatamente. Eu conheço algumas ideias com esse lance C4,
na variante em que se joga cavalo E4, porque depois que acontece todas essas trocas, como eu mostrei, é muito comum que a minha dama vá para D5. E aí quando a minha dama estiver em D5, você faz o C4 ganhando um tempo em cima da minha dama. O C4 direto é um lance que me parece arriscado, porque você está mexendo no peão da coluna C, que é justamente a coluna em que está o seu rei, além de que você cria um ponto de contato aqui na casa de B5, que pode dar um pouco de dor de cabeça mais pra frente. Então ele fez um lance C4 e eu continuei simplesmente desenvolvendo o meu bispo para E7. Eu estava bastante em dúvida nesse momento se eu deveria fazer o lance A4 direto ou se era melhor eu primeiro desenvolver o meu bispo. E eu achei que iniciar um ataque, sendo que o meu bispo e a minha torre aqui de H8 não estão jogando, seria algo um pouco precipitado demais. Então, justamente para evitar isso, eu desenvolvi o meu bispo para E7. A minha ideia é rocar e depois tentar fazer A4, tentar fazer B5, trazer a minha dama e as minhas torres para essa coluna e tentar justamente fazer com que o meu ataque chegue antes do ataque dele. Mais uma vez nessa posição, eu acho que o meu adversário deveria ter jogado ou cavalo E4 ou cavalo E5 para tentar tirar esses cavalos da frente desses peões e iniciar alguma manobra de ataque. Não foi isso que aconteceu. Meu adversário jogou torre de H em E1. Esse lance ele é lógico. Como o meu rei está em E8, ele provavelmente está querendo estourar o centro do tabuleiro e tentar explorar algum tema de cravada aqui no meu rei ou alguma coisa assim. O problema é que eu acho que ele não conversa muito bem com a ideia da posição das brancas. Como eu expliquei, o plano geral é ou você tentar jogar cavalo E6 e depois as trocas levar para um final com uma pequena vantagem, ou então você jogar cavalo E4 e fazer essa avalanche de peões. A partir do momento que você coloca essa torre aqui no centro do tabuleiro, não apenas o ponto de H5 fica mais fraco, como você também parece que está se confundindo no seu plano. E não é claro que você vai conseguir explorar o Faro do Morreta no centro do tabuleiro. Em primeiro lugar, porque eu posso fazer rock imediatamente, e também porque essa ruptura de D5 ela continua controlada, ao menos por hora. E aqui eu fiz um lance H4, colocando uma questão para ele na posição. Ele vai jogar A3 e criar mais debilidades aqui, tanto na casa de B3, como também deixando temas de sacrifício de bispo aqui em A3, ou ele vai ficar parado na posição e me deixar fazer A3. Claro, ele não poderia tomar esse peão, então ele seria obrigado a fazer B3, só que agora começa a ter temas aqui na casa de B2. Então, mais uma vez, eu entendo que o lance A4 ele foge um pouco das ideias normais da abertura, que é colocar o rei de segurança, desenvolver as peças. Talvez seja um lance um pouco precipitado, talvez eu devesse ter rocado antes, mas como o meu adversário ele me deu esses dois tempos, tanto jogando C4 quanto jogando a torre de H em E1, eu achei que eu já podia tentar colocar algum problema mais imediato para ele. Ele respondeu aqui com A3, o que me deixou bastante contente, porque agora eu sei que eventualmente a minha ruptura B5 vai ter um ponto de contato aqui em B4, além de que eu posso ter a ideia de sacrificar esse bispo em algum momento para abrir para as minhas peças jogarem. E dá pra ver nessa posição que o meu ataque está chegando, que o ataque das brancas nem sequer começou. Eu fiz rock e a minha ideia no próximo lance, ou assim que possível, é justamente jogar um B5. Talvez jogar dama C7 e trazer minha torre para B8, mas B5 é um lance que vai chegar com as ideias de justamente avançar esse peão para B4, estourando aqui a ala da dama do meu adversário. E agora ele fez o lance cavalo E4, que é um lance que faz sentido, só que eu acho que é um pouco lento fazer isso agora. Embora seja lento, as brancas não podem ficar paradas nessa posição. Elas têm que buscar algum grau de atividade.
Então, deveria ter sido feito antes esse lance. Mas tudo bem, cavalo E4, eu troquei, ele tomou de dama, por óbvio. Aí eu desenvolvi meu cavalo para F6, ganhando um tempo na dama. A dama volta para D3 e eu... Observem, esse peão de H5, ele está caindo. Mas se eu fizer essa captura, cavalo toma H5, isso com certeza é um erro estratégico grave. Não apenas porque essa torre vai poder voltar para a coluna H, ganhando um tempo no meu cavalo, também criando vários temas aqui no ponto de H7, mas principalmente porque se eu tomar esse peão de H5, as brancas já podem imediatamente responder com o lance G4, ganhando um tempo no meu cavalo. E depois que o meu cavalo volta, ela já tem o lance G5, criando contato aqui nessa casa de G5, além de que eles vão estar atacando o meu cavalo. Então, capturar esse peão é ir completamente contrário ao sentido da posição. E o sentido da posição é que eu preciso atacar o rei dele. E ele, por óbvio, precisa atacar o meu rei. Mais uma vez, eu não posso ficar parado aqui nessa posição, eu não posso ficar fazendo lances que desperdiçam tempo. Porque vamos supor que eu faça algum lance meio bobo, tipo rh 8, dando um tempo pro meu adversário. Ele imediatamente vai poder responder com o lance G4 se eu fizer algo assim. E aí quem vai estar sofrendo ataque sou eu, e não as brancas. Justamente para evitar esse tipo de posição, eu não capturei o peão de H5 e eu fiz o lance B5. E essa posição é crítica. O meu adversário ele cometeu um erro fatal aqui na posição. Ele fez um lance C toma B5, o que me permitiu abrir essa coluna C em cima do rei dele. Mas, mesmo que ele não tivesse capturado esse peão, a posição das brancas já é desconfortável aqui, justamente porque eu estou ameaçando fazer o lance B4. Olhando com mais... Durante a partida eu percebi que ele não poderia fazer essa tomada aqui de jeito algum. Mas, olhando com mais calma, eu fui capaz de identificar algumas ideias defensivas para as brancas aqui. Então, com certeza, o melhor lance para as brancas aqui é jogar C5. E o que C5 faz é manter essa coluna C fechada. Porque, embora eu possa jogar B4 imediatamente, o meu ataque ele vai demorar um pouco mais para chegar. Então, imaginem a seguinte ideia. Ele faz C5, agora eu faço B4, e ele pode fazer essa captura AB, porque eu não posso avançar imediatamente A3, porque está sendo controlado por essas duas casas, e embora eu tenha essa casa de D5 para manobrar o meu cavalo, ele pode retornar esse bispo para D2 e ficar parado na posição. E quando eu tentar manobrar a minha dama para aumentar a pressão aqui no ponto de B4, tipo jogando um dama B8, ele sempre vai ter ideias de lance como cavalo E5, colocando pressão aqui no ponto de C6. Então assim, com certeza as pretas estão melhores nessa posição, porque o meu ataque ele está chegando. Mas ainda existem ideias defensivas para as brancas. E não é apenas isso. Se eu não conseguir atacar direito, as brancas vão poder fazer o G4 e vão ameaçar a fazer G5. Então, é uma posição em que eu tenho superioridade, mas que não é simples converter. Eu vou precisar atacar da maneira correta. Quando o meu adversário faz C toma B4, por mais que ele ganhe um peão, essas colunas C, B e A, elas são muito fortes em cima do rei do meu adversário. Porque, mais uma vez, ele fez C4 e ele fez A3. Ele fez dois lances de peão justamente na ala em que ele está rocado. Então, eu capturei de C para abrir essa coluna para minha dama e para minha torre, ganhando um tempo no rei dele. E mais uma vez, é difícil sugerir lances para as negras aqui. Ele capturou esse peão de B5. Foi assim que se seguiu na partida, o que perde na hora. Talvez ele
possa tentar jogar um torre 2 para tentar trazer essa torre aqui para C2, depois tentar escapar com o rei para alguma casa. Mas assim, é uma posição já difícil de se lidar. Até porque enquanto ele tenta fazer esse torre 2, eu já posso ameaçar B5 imediatamente e algum tipo de perda de material ele com certeza vai ter aqui. Quando ele captura essa dama em B5, o problema é que essa dama, existem dois problemas nessa posição. Esse rei ele ficou muito exposto, ele vai ser alvo de cheque da minha dama aqui em C4, em C7, perdão. E além disso, essa dama ela não tem nenhuma casa saudável para retornar. Quando eu dou cheque em C7, o rei ele tem duas possibilidades. Ele pode vir para D2 ou ele pode vir para B1. Honestamente, eu não sei dizer qual que é a melhor casa para o rei. As duas casas parecem levar uma pressão muito grande. E em ambos os casos eu ia responder com torre de F em B8. Sempre que o rei vem para B1, ele começa a levar, por exemplo, rei B1, torre de F em B8. Eu já tenho ideias de sacrifício aqui no ponto de H3. E se as brancas tentam voltar essa dama para D3 para tentar evitar essas ideias de sacrifício, a minha torre já pode entrar aqui em B3. Então, assim, é uma posição desconfortável. Ele ainda deve ter dama C2. Por óbvio, eu não posso trocar, tenho que colocar essa dama em alguma outra casa. Mas é muita pressão e com certeza esse ponto vai cair e ele vai perder material também. Na partida se seguiu com o rei vindo para D2. Depois que eu jogo torre de F em B8, essa dama ela não tem nenhuma casa para retornar. Ela não pode vir para nenhuma dessas casas aqui na quinta fileira, porque elas estão todas sendo controladas. E sempre que ela retorna para D3, para C2 ou então para F1, começa a ter temas de mate em cima desse rei, por causa desse cavalo e por causa da dama e dessa torre aqui tomando em B2. Então, por exemplo, se a dama ela volta aqui para casa de D3, eu poderia tomar aqui em B2 e esse rei ele não tem nenhuma casa para ele, é obrigado a bloquear de dama e aí eu tomo em C2 dando checkmate. Se a dama ela volta para E2, mais uma vez, eu posso tomar aqui em B2 e quando o rei vem para D3, ao invés de tomar a dama, eu posso voltar essa minha torre aqui para B3 dando cheque. E quando o rei volta para a casa de D2, eu tenho cavalo E4, checkmate também, porque a minha dama está cortando toda essa coluna C e ele não consegue tirar o rei para nenhuma casa. E se a dama ela tenta voltar para casa de F1, então nesse caso eu posso jogar torre toma B2 e quando o rei vem para D3 eu tenho checkmate aqui em C2, porque esse meu cavalo tira a casa de escape E4 do rei. Então assim, essa posição ela é bastante difícil para as brancas. Então assim, com certeza vai existir ou ele vai tomar checkmate, ou então ele vai perder material de uma forma bastante severa. Estava achando que na partida ele ia entregar a dama aqui nessa torre, só que ele encontrou uma outra forma de entregar material e continuar jogando por alguns momentos. Ele jogou o lance torre C1. Basicamente, se eu tomar a dama dele aqui de B5 imediatamente, ele toma a minha dama, atacando meu bispo, e toda a vantagem que eu tive na posição foi embora. Mas o problema é que eu posso jogar torre toma C1, intermediário, com cheque, e aí quando ele retoma, eu tomo a dama dele de B5, e agora a minha posição é vitoriosa, porque eu tenho uma torre a mais, o rei dele tá no centro do tabuleiro, a estrutura de peões dele tá esquisita, porque ele tem uma fraqueza,
Em B2 ele tem problemas, aqui em D4 ele tem um peão caindo em H5. Então, essa posição ela provavelmente já é de abandono. Mesmo nessas posições inferiores, eu acho que às vezes faz bem você fazer mais um ou dois lances só para tentar tirar um pouco a tensão do corpo. Isso já aconteceu comigo também, de ficar em posições absolutamente perdedoras. Na verdade, nos últimos dois torneios que eu joguei antes do Integra Mix, que foi a seletiva internacional do Jubes e a fase de São Paulo do Jubes, em várias posições que eu estava perdido, eu fiz mais uns 3 ou 4 lances só para dar uma relaxada. Então, faz parte, assim, e vai que o seu adversário comete algum erro e de alguma maneira você consegue converter. Bom, apenas para fingir de mostrar como eu converti a posição, a partida se seguiu com torre C2. Eu joguei cavalo G4, procurando trocar a maior quantidade possível de peças. Aí ele veio com o rei para C1, para tentar reforçar a defesa desse ponto de C2. Eu tomei, ele tomou. Eu tomei o ponto de H5. Ele tentou alguma atividade aqui contra-atacando meu bispo, mas meu bispo vem para F6, justamente para tirar eventuais saltos desse cavalo aqui, porque ele poderia querer jogar cavalo E5 e fazer pressão aqui no ponto G7, então bispo F6. Aí eu voltei a minha torre para B5 para não ficar boba ali naquele lado do tabuleiro, sem fazer muita coisa. E aqui eu consegui deixar ele cravado e trocar as peças, levando para um final vitorioso. Só para efeitos aqui, mostrando como é que aconteceu a partida. Depois que eu tomei, ele desistiu porque eu tenho 3 peões passados e não tem nada a ser feito aqui. De forma geral, eu gostei da partida. Eu acho que o meu adversário ele jogou bem a abertura, mas em algum momento no meio jogo ele começou a se confundir com os planos e ao invés de atacar na ala do rei, ele acabou fazendo alguns lances de peão na ala da dama, que era a ala que estava o rei dele, também colocando as peças dele no centro do tabuleiro. Mas faz parte esse tipo de coisa, acontece com todo mundo. Eu tive a oportunidade de conversar com o Lucas depois da partida, ele é uma pessoa muito legal, muito gente boa. E mais uma vez, eu gostei bastante do clima do torneio. Muito obrigado por quem assistiu e até um próximo vídeo.